Já está em vigor a maior parte das mudanças na concessão de benefícios previdenciários no Brasil. As medidas restringem o acesso ao seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte. A intenção é uma economia para o governo próxima de 18 bilhões. Olá! Agora no fórum, para nos ajudar a entender essas mudanças, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Thaís Riedel, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-DF, e Márcia Paiva, consultora em recursos humanos. Mas antes vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Todos os anos, em todo o país, 12 milhões e meio de trabalhadores são demitidos sem justa causa. O levantamento é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E esse contingente de mão de obra está atento às novas regras do seguro-desemprego. Eu gostei porque, às vezes, tem muitas pessoas que vai no serviço simplesmente trabalhar 6 meses por causa de seguro e termina atrapalhando outras pessoas. Mas nem todos gostaram. Cláudio, que trabalha na construção civil, acredita que será prejudicado. Segundo ele, os contratos no setor são curtos e ele teme ficar sem o benefício. Não achei muito legal, não. Para o trabalhador, a gente que trabalha na construção civil, né? Piorou bastante, né? Que hoje em dia, para você pegar o seguro-desemprego, você tem que trabalhar 2 anos, 1 ano e 8 meses. E a maioria das obras da construção civil é 6, 7 meses. Aí você não vai conseguir o seguro-desemprego tão cedo. É essa a problemática que a gente vê hoje. O trabalhador tem o seu direito diminuído, no caso, com relação ao acesso. Então, a gente fica nessa celeuma, né? Vem para o bem ou vem para o mal? E, na verdade, a gente verifica que vem para os trabalhadores, vem para o mal. Muito bem, gostaria de agradecer a presença das senhoras aqui. Eu vou até pegar essa frase final aqui, para os trabalhadores vem para o mal. Realmente, não trouxe nenhum benefício para o trabalhador, essas novas regras? Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o governo, para evitar a fraude, ele acaba cortando uma regra, diminuindo direitos, e aí atinge a maioria. Né? Então, a gente não pode partir do princípio que todos os trabalhadores querem fraudar o sistema, pelo contrário. Esse benefício é um benefício previdenciário, então ele protege o risco de desemprego. Desemprego de quem? Para quem não deu causa ao desemprego, aquele que foi demitido sem justa causa. Então, a gente, no direito do trabalho, autoriza a demissão imotivada e, por outro lado, não protege mais no previdenciário. Então, a gente, ao mesmo tempo, está autorizando essa demissão em massa pelo direito do trabalho, e o direito previdenciário, que tem a missão de proteger aquela pessoa que contribuiu para o sistema, acaba que vai deixar muitas vezes alguns trabalhadores que realmente exerceram o seu trabalho com diligência, cumpriram suas atividades adequadamente, mas aí, por exemplo, por questões econômicas, etc., a empresa demite, ele foi demitido sem justa causa e aí não tem a proteção previdenciária. Então, restringir o direito social. Mas a senhora acredita que, fora o seguro-desemprego, mas essas novas regras que vêm junto também com as novas regras do seguro-desemprego, alguma delas pode trazer algum benefício direto para o trabalhador? Há consenso entre os doutrinadores de direito previdenciário que houve um retrocesso social. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de direito previdenciário, assim como direito de trabalho, são direitos sociais, direito de conquista, que foram conquistados ao longo de muitos anos e hoje alçados aí, nível constitucional, etc. Então, o que acontece? A premissa que o governo traz é déficit do sistema. Não há esse déficit. Existem vários dados, estudos da Anfip, entre outros, mostrando que não há déficit. Então, é muito perigoso o governo, para cortar direitos da ponta do trabalhador, que é aquele que mais precisa, né, ele usar um argumento econômico. Né? Existem mecanismos de gestão, aí, políticas públicas que podem ser feitas para que haja uma previdência saudável, mas não cortar do trabalhador que já tem ali poucos, o benefício já é pouco, já é baixo, a grande maioria ali fica em torno do salário mínimo. Então, assim, veio para restringir direitos sociais e a gente entende que no estado de bem-estar social que a Constituição postulou, na Constituição de 88, isso é a última coisa que se deve mexer. Fazendo parte desse contexto, nós temos também os empregadores. Para o empregador, é mais interessante? Quando a gente tem aí 2 situações que foram as mais chocantes, eu diria, né? A do seguro-desemprego, que para o empregador,
que não é da construção civil ou que, né, não tem essa informação que o entrevistado trouxe para a gente, que alguns contratos duram pouco tempo, e aí a gente está falando da área operacional. Isso para as empresas melhora, porque em muitos locais a gente sabe que existem exceções, mas o seguro-desemprego ele é meio que fraudado, porque o trabalhador ele trabalha o período que ele precisa e aí após aquilo ele quer ser demitido da empresa para que tenha direito ao seguro-desemprego. E aí se a gente for falar, por exemplo, do auxílio-doença, que antes o Estado pagava 15 dias de salário, né, o restante dos 15 dias, hoje a empresa está assumindo esse custo. Né? Então, para o trabalhador, neste caso, ele não perdeu nada. Pelo contrário, ele vai receber ali, né, da empresa e a empresa está recebendo esse custo dele. Mas o seguro-desemprego, ele auxilia algumas áreas de trabalho, sim. Eu acho que a questão do seguro-desemprego está muito ligado ao imediatismo, né? Alguma coisa que ele vai perder já. Mas talvez a pensão por morte tenha até um impacto maior na vida das pessoas, né? As modificações. A questão da pensão por morte foi muito grave, porque ali restringiu direitos e muitas vezes desprotegendo menores. Né? Na hora que traz alguns requisitos, por exemplo, passou a trazer o requisito da carência, que é um tempo mínimo de contribuição sem atraso, o que pode gerar? A proteção que era dada a menores, que, por exemplo, a pessoa é casada há 1 ano, tem um filho menor, se exige a carência, né? Às vezes aquela pessoa começou a contribuir, aquilo ali não completou os 2 anos ainda, e a pessoa faleceu, há necessidade. Então o direito judiciário ele mexe com o estado de necessidade, ele vem proteger minimamente aqueles indivíduos, porque nós não somos previdentes. Nós não pensamos que amanhã, né, pode ocorrer uma situação de incapacidade, ou até mesmo a morte. Então a gente não pensa que amanhã pode ocorrer esse estado de necessidade. Então o que o Estado faz? Ele te obriga a contribuir, para quê? Para amanhã, você passando por um estado de necessidade, você ali tem a proteção. A senhora pode trazer rapidamente as principais mudanças no caso de pensão por morte? Passar a exigir a obrigação de comprovar 2 anos de união estável, ou casamento. Carência, 24 meses, que é você contribuir para o sistema 24 meses. Tem que ser ininterrupto? Não. Precisa, agora, o valor da pensão, isso foi o maior absurdo, porque você contribui 100% do salário de contribuição. Né? Você tem a contribuição e na hora de receber era 100% do salário de benefício. Então, fazia uma média, de acordo com aquilo que você contribuiu ao longo da vida, faz uma média, 80% maior, e ali sai, né, o valor. Agora, alteraram isso, botaram 50%, mais 10 por dependente. Sendo que esses dependentes, essas cotas vão sendo excluídas na medida que esses dependentes percam ali a sua qualidade de dependente. Antigamente retornava, né? Então, por exemplo, tem lá uma mãe, 3 filhos, não é? Essa pensão era vitalícia para a mãe e para os filhos até 21 anos, salvo se fosse incapaz. Então, o que acontecia? Um filho completava 21 anos, essa cota repassava para a família. Não era excluída, agora ela passa a ser excluída. Então, vai reduzindo. Então, o valor que era 1.000, depois vira 900, depois vira 800. E há um princípio constitucional, que é o princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Então, isso é amplamente inconstitucional. Né? E a outra mudança, criou-se diferença entre as pessoas. Então, a pensão que era vitalícia para o cônjuge passa a ter um prazo de validade. Então, dependendo da idade, da expectativa de sobrevida desse cônjuge, ele vai receber de 3, 6, vai ampliando até vitalício. Então, se a pessoa é nova, ela vai receber só um tempo pequeno, porque está entendendo que ela pode ir para o mercado de trabalho. Né? Mas a pensão, a razão dela ser é substituir aquela renda que não vai ocorrer mais na família. Né? Então, são situações assim que alteraram bastante o direito. Podemos ter uma corrida para o judiciário? Já. Existem várias ADINs. A todo movimento, a própria OAB-DF entrou, fez um parecer demonstrando toda essa inconstitucionalidade para os deputados, participou de algumas reuniões do Congresso, vai haver aí mudanças. Primeiro porque existem inconstitucionalidades formais,
Em que sentido? Foram feitas mudanças por medida provisória. A medida provisória tem requisitos, né? Tem que ter urgência, relevância. No caso aqui não tem essa urgência, são leis que existem aí já há muitos anos, não teria. E embora haja relevância, porque é um tema relevante, não havia a relevância necessária para fazer dessa forma, medida provisória. E um outro aspecto muito importante, que é uma outra inconstitucionalidade formal ainda, não estou nem dando mérito dos direitos que foram atrás, é a questão do artigo 246 da Constituição, que proíbe a alteração por medida provisória de matérias que foram objeto de emenda constitucional. Durante um período até 98 a 2001. Então, em 98, houve a reforma da Previdência. E vários desses temas já foram objeto de emenda constitucional, então não poderia. E no mérito em si, outra inconstitucionalidade, eu até tenho um livro sobre o tema, é o princípio da vedação do retrocesso. Ele entende o quê? Que os direitos sociais, eles são direitos de conquista, que vão formando o patrimônio da sociedade e que eles não podem ser simplesmente reduzidos, sem nenhuma compensação. Né? Então, se não há um retrocesso, a gente tem sempre que ampliar. Foram alteradas as regras previdenciárias e que as pessoas estão contribuindo. Por que o Estado obriga? O Estado não dá, ele obriga a contribuir. Porque as pessoas não são previdentes. Elas não são previdentes nem na pública e nem na privada. Tanto é que muitas pessoas não têm previdência privada também. Então, o fato da pessoa não ser previdente faz com que ela não se preocupe com o amanhã. Então, houve todo um desenvolvimento na humanidade até o Estado assumir e incorporar, não, eu tenho que fazer isso, porque senão eu tenho um problema social que vai gerar assistência. Então, o ideal é o quê? Tirar as pessoas da assistência para elas trabalharem, contribuírem, quando elas precisarem, não é porque elas querem, é quando elas precisam. A doença, a gente não chama, né? Ela vem. Então, quando ela precisar, ela tem a previdência para atender. Perfeito. Então vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. Hoje o nosso assunto é voltado para as novas regras previdenciárias. Márcia, nós tivemos algumas regras, alguns benefícios que foram retirados ou apenas o acesso a alguns foram modificados? Na realidade, assim, se a gente for tratar da questão previdenciária, foram realmente retirados, né? E isso não impacta hoje para o empresário, para o empregador. Mas quando a gente vai falar do auxílio-doença, por exemplo, o trabalhador não sofre nenhum prejuízo, ele vai receber o auxílio-doença dele como ele recebia antes. E até há bastante tempo atrás mudou isso pela dificuldade que as pessoas tinham de entrar no INSS para receber o auxílio via INSS. Então, ele vai receber esses 30 dias de trabalho pela empresa como um salário normal. Isso não muda nada para ele. A questão da Previdência, a empresa, né, para a empresa não tem não onera e nem contribui em nada em relação ao trabalhador. Eu acho que, basicamente, o grande fator que talvez vai criar descontentamento é realmente em relação ao seguro-desemprego, né? Porque hoje não existe uma contribuição voltada para esse seguro-desemprego, né? Então, não vai tirar nada da empresa, é aquilo que eu falei, vai criar, talvez, um pouco mais digamos assim, a gente que é da área empregadora, a gente sabe da dificuldade que tem. Então, essas pessoas vão ter que contribuir um tempo maior, trabalhar um tempo maior para que elas tenham direito a esse seguro-desemprego, né? E aí, acho que as fraudes serão mais evitadas. A gente sabe, há pouco tempo agora também eles ficam o tempo inteiro investigando empresas que abrem de fachada, empregam as pessoas pelos 6 meses que era previsto, e colocavam as pessoas para receberem o seguro-desemprego, sendo que ninguém tinha trabalhado, não existia empresa e nada disso acontecia. Talvez isso vai dificultar um pouco mais o acesso, mas acho que para quem trabalha seriamente, para quem cumpre o seu dever, né, de trabalhador, e para quem é empresário também, eu acredito que isso não vai mudar nada, assim. Essas regras não retroagem, né? Que deve ser uma preocupação de muita gente que está, inclusive... Direito previdenciário vale a regra da época. Então, é assim, no momento em que você tem o risco, a contingência, é que ali vai valer a regra daquele momento. Então, a pessoa que faleceu hoje, é a regra de hoje. Você sempre vai ter que ver assim, não vai retroagir para quem já tem o benefício. Seguro defeso.
Tivemos modificações também, não é? Sim. O que é o seguro-defeso? É o seguro-desemprego para o pescador artesanal, em que há uma lei ambiental impedindo que ele pesque. Então, vem o Estado e fala, olha, você não pode pescar. Então, ele está proibindo ele de trabalhar naquele período. Uma época de procriação. Por quê? Por questões ambientais. Então, não é porque ele não quer, é porque não pode. Então, mexer no seguro-defeso envolve mexer em todo esse conceito ambiental que nós temos evoluído. Não é? Então, na hora que cria requisitos mais rígidos, para evitar fraude, é aqui que eu mais uma vez afirmo, vamos combater com fiscalização e não cortar o direito daqueles que já pouco têm. Abono salarial mexeu também? Mexeu. Mexeu, e mais uma vez, né, ele vai ter que passar mais tempo contribuindo, mais tempo empregado, para que ele tenha direito ao abono. Mas isso só vai valer para 2016, né? Empresas que oferecem mais estabilidade saem na frente, né? Os funcionários não vão ser bem mais atrativos, inclusive. Exatamente. Então, assim, acho que vai ser interessante, se a gente partir do ponto que não vai mudar e que, enfim, né, aconteceu a mudança, e a gente vai ter que conviver com ela e aprender a criar os mecanismos para isso, e a gente olhar para o mercado de trabalho, com certeza. Se uma pessoa, igual o entrevistado falou, às vezes ele tira a oportunidade de alguém que queria trabalhar mais tempo naquela empresa, mas ele só quer o seguro-desemprego. Então, se a gente parar para pensar nessa mudança e trazer ela da forma positiva, vai. Se a empresa oferece mais estabilidade, ela vai ser mais interessante para mim. E às vezes é até um prejuízo para a empresa que investe no empregado, né? Exatamente. E assim, o empregado que quer ficar e a empresa que quer esse empregado, ele não vai perder nada lá fora, né? Se ele permanecer com essa empresa. Então, acredito que dessa forma seria interessante para as duas partes. Essas regras, elas vão valer para todos os trabalhadores ou existem algumas classes que representaram exceção? Não, a classe que representa seria o pescador, né? Que aí já é uma regra separada, mas em princípio todos os trabalhadores seletistas participam das mesmas regras. O cálculo do valor dos benefícios, ele é feito em cima do salário bruto? Antes ele era feito em cima de 80% dos maiores salários dessas pessoas, né? Hoje ele vai ser feito em cima dos 12 últimos salários. No auxílio-doença só. No auxílio-doença, né? Nos outros tem outro cálculo. E aí, para o auxílio-doença, eu acho que o trabalhador ganha, porque... A tendência dos últimos sejam os maiores. Os últimos 12 são os maiores, né? Se a gente for falar de alguém que sempre ganha o salário mínimo aumenta todos os anos, né? Então, ele vai participar, ele vai ter uma participação nesse valor maior. Ele vai ter a mesma renda que ele tem durante aquele ano. Então, eu acredito que isso seria um benefício, né? Porque a lei, ela fala assim, ó, não pode ser superior à média dos 12 últimos. Por que o governo quer evitar? Certas pessoas que, na hora que faz a média, por exemplo, eu a vida inteira trabalhei e contribuí um salário alto. Hoje eu estou no mais baixo. Na hora que fez a média, deu maior. Aí ele fala, mas ele está dando a média, mas ele não quer nem voltar a trabalhar, porque se ele voltar a trabalhar, vai voltar o salário mais baixo. Sim, acontece isso. Mas fez a média porque ele contribuiu naquele valor. Quando estava com o salário mais alto, ele estava contribuindo mais. Então, na hora de cobrar, ele vai exigir o valor, mas na hora de conceder, então isso é relativo. Então, às vezes vai ser mais benéfico, às vezes não. Só que o governo, ele falou assim, ó, não pode ser maior que as 12 últimas, da média das... Ele não quer que chegue nessa situação. Se a média der menor, que a maioria das vezes dá menos, porque o que é natural? Você começa a trabalhar e vai melhorando. Né? Na hora que você faz a média das 80% maiores, dependendo do momento de vida que você está, né, mediamente cai. Média cai. Então isso é relativo, vai depender de cada situação concreta. Tem um tempo máximo para a solicitação do seguro-desemprego? Ele tem que cumprir, vamos falar aí dos 3 primeiros anos, né? Ele primeiro precisa trabalhar 24 meses, depois 18 meses, e depois, a partir do 6º mês, ele já vai ter esse benefício. Uma terceira demissão, período aquisitivo, né? Uma terceira demissão, exatamente.
Então, vai chegar um momento que ele vai ter de novo, né, a possibilidade de estar dentro dos 6 meses. Sim. O que eu não sei é se depois dessa terceira solicitação modifica alguma coisa. Porque tem que ter intervalo entre um e outro, é o período aquisitivo, né? A regra falava assim, você tem que ter 16 meses para poder ter de novo. Então, não é assim, entra e sai. Você só vai conseguir ter um novo seguro-desemprego se você teve um período aquisitivo no qual você trabalhou e há um intervalo entre um e outro. Mas o tempo para dar entrada... Não, aí tem, se eu não me engano, 90 dias que você tem para dar entrada. E o seguro-doença, o auxílio-doença, perdão, teve também alguma modificação muito significativa? Foi o que ela mencionou, tem esses 2 aspectos. Na verdade, tem mais um aspecto que a gente não falou. Teve a questão do valor, que a gente estava conversando agora, né, que não era mais a média das 80%, essa questão. Tem a questão dos 30 dias, por quê? Qual que era a regra anterior? Se o empregado tem um atestado médico até 15 dias, a empresa arca. Passou de 15 dias, encaminha para o INSS. Essa era a regra. Agora não, a empresa vai ter que arcar os 30 dias. Então, se eu tenho um atestado médico até 30 dias, a empresa tem que suportar. Então, isso aumenta o custo da empresa, não é? Para o empregado, foi o que ela falou, não muda nada. Depende, porque tem empresas, e aí nós temos empresas sérias e empresas que não são sérias. As empresas, elas são tributadas conforme a quantidade de acidente do trabalho, né? Há uma tributação diferenciada. Então, também, nesses 30 dias, a empresa viu que aquele ali vai entrar com atestado repetido, vamos mandar embora logo, para evitar gerar acidente de trabalho na minha estatística. Então, também tem situações que serão prejudiciais ao trabalhador, não é só para a empresa, né? Dependendo da empresa, se a empresa é séria ou não é, pode acontecer. E tem um terceiro aspecto, que também foi muito criticado, que é a possibilidade de haver um convênio da perícia não ser feita apenas pelo médico do INSS, as empresas poderem fazer, né, essa perícia, e aí sempre corre o risco ali do que vai sair dessa perícia. Então, são aspectos que se contrapõem aí e que têm aspectos positivos e negativos para ambos lados. Empresas pequenas, médias e grandes poderão ter peritos sobre o seu próprio quadro para analisar? A regra não está determinando, né, se vai ser uma empresa de médio ou pequeno porte. Então, ela vai entrar para tudo e aí o custo da empresa aumenta, porque ela vai ter que contratar um médico do trabalho que faça essa perícia, e a gente sabe que hora médica é cara. Então, assim, vai aumentar muito o custo da folha, né? Basicamente é isso, se a gente for colocar... E aí falar de empresas sérias, né? E a gente está falando sempre assim, se a gente for tratar de empresas que cumprem o seu dever com o trabalhador, que respeitam o trabalhador, e não só porque tem um problema de auxílio-doença, ela vai, né, desligar aquele trabalhador, porque assim... Se você pensa que ele precisa se tratar, ele se tratou, então ele vai voltar melhor, né? Ele vai voltar tratado e querendo trabalhar, provavelmente. Então, essa questão de repente, demitir porque está causando ou está onerando a empresa, isso é relativo também. A gente tem que ver também o que acontece aqui no Brasil, não acontece no Brasilzão aí todo, sabe? A gente tem de tudo. Tem empresas sérias, excelentes de trabalho também. A gente vê a empresa que quer resolver, às vezes ela até paga 2 vezes porque não teve uma organização, e por outro lado, empresas que querem procrastinar mesmo, vai para a justiça e que eu vou... Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar o bom direito para todos, são mundos diferentes, mas a gente tem que ver ali que tem um lado hipossuficiente, e isso não pode ser perder de vista, né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença das senhoras aqui no programa Fórum de hoje. Nós estamos chegando ao fim do programa e eu conversei com Thaís Riedel, presidente da Comissão da Seguridade Social da OAB-DF, e Márcia Paiva, consultora em recursos humanos, sobre as novas regras previdenciárias. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!